Nesse vídeo eu vou falar mais da ferida emocional da rejeição, porque toda pessoa que carrega um sentimento de rejeição, ela traz consigo vários outros sentimentos que estão relacionados a outras feridas emocionais. Então, para que seja um vídeo que seja explicativo, que abranja todas as feridas emocionais, eu quero que você preste muita atenção nisso. Eu quero te dar um exemplo do que eu vivenciei e da ferida emocional da rejeição que eu carreguei por muitos anos da minha vida. Quando eu tinha 6 anos, o meu pai me disse que quando eu era criança, quando eu nasci, eu era muito feinha, porque eu era muito magrinha. Eu nasci prematura, então uma criança que nasce prematura, ela nasce muitas vezes magrinha, o peso muito baixo. Quando eu ouvi essa frase do meu pai, eu fiquei triste. Imagina uma criança de 6 anos ouvir do seu pai que ela era feinha e magrinha quando ela nasceu. Só que eu não tinha noção, eu não imaginava o quanto essa frase do meu pai impactaria na minha vida por muitos e muitos anos. À medida que eu fui crescendo com um vazio existencial muito grande. Eu tinha assim uma falta de sentido na vida que eu não conseguia entender o que é que eu estava fazendo aqui, quem era eu, o que eu fazia de bom, eram os meus dons, meus talentos, minhas habilidades. À medida que eu fui crescendo, é como se esse vazio ele fosse crescendo junto comigo e eu sempre buscando por respostas. Até que eu precisei buscar me conhecer. Rebusquei por respostas em muitos lugares, com muitas pessoas e nada conseguia me convencer do que era aquele vazio, o porquê que eu sentia aquele vazio. Então, à medida que eu comecei a buscar o autoconhecimento e concomitante a isso, eu orava muito, eu pedia para Deus me ajudar a entender o que é que eu estava fazendo aqui nesse mundo, qual é o meu papel, qual é o meu propósito. Conforme eu fui avançando no processo de autoconhecimento, eu comecei também a fazer terapia. Por isso que é importante a gente buscar se conhecer, para identificar aqueles pontos que muitas vezes nos atrapalham, nos impede de prosseguir na vida, nos impede de ter relacionamentos melhores. Durante esse processo do autoconhecimento e da terapia, eu identifiquei que aquele sentimento que eu tinha de insegurança, de timidez, eu era muito tímida, muito insegura. Eu me apegava muito fácil nas pessoas, eu tinha expectativas muito grandes em relação às pessoas. Eu queria que elas preenchessem o meu vazio. Eu sempre buscava me aproximar das pessoas como se elas fossem preencher aquele vazio que eu tinha. E conforme foi avançando nesse processo, eu consegui lembrar dessa frase que meu pai me falou. E eu consegui identificar que aquele sentimento de não pertencimento, de rejeição que eu carregava, era porque eu ouvi aquela frase do meu pai. O meu pai, ele não me rejeitou. Ele disse uma frase, ele não teve a intenção de que aquilo causasse em mim aquele sentimento tão forte, tão grande de rejeição, mas eu interpretei aquilo como uma rejeição. Essa interpretação, ela foi de forma inconsciente, ou seja, eu não sabia que a minha mente, que o meu psicológico, ele estava interpretando aquela frase como uma rejeição. Então eu cresci com um sentimento muito grande, desculpa, de rejeição. E isso me fez sofrer demais. Me fez sofrer por muitos e muitos anos da minha vida. Até que eu precisei buscar terapia. Até que eu precisei entender o quanto aquele sofrimento que eu carregava era por causa de algo que eu ouvi lá na infância. Então, as feridas emocionais, muitas vezes, elas são causadas por coisas que nós interpretamos. Talvez nem foi aquele fato específico, mas a nossa interpretação daquele fato, como que eu enxerguei aquele fato, faz toda a diferença na minha vida. E muitas de nós carregamos feridas emocionais e não sabemos disso. Nós carregamos dores emocionais, né? E nós ficamos presas a essas feridas sem saber. E isso vai o quê? Impactar nas nossas relações. Vai impactar na forma com que nós nos enxergamos, com que nós nos reconhecemos.
Então, eu carreguei a ferida da rejeição por muitos e muitos anos, até que eu consegui ressignificar através da terapia. Naquela época não tinha mentoria ainda. A terapia era muito cara. Então eu fiz esse processo de buscar me conhecer e também fazer a terapia. Porque muitas vezes, só de ler nos livros, a gente não consegue muitas vezes identificar, e se nós identificamos, nós não conseguimos tratar, não conseguimos ressignificar isso. Então a terapia me ajudou demais, e é por isso que hoje eu quero ajudar você, mulher, a tratar essas feridas emocionais. Como eu disse no início do vídeo, a rejeição ela não vem sozinha. Geralmente a pessoa que sente rejeição, ela é muito insegura, ela tem medo, muitas vezes ela se retrai, ela é introvertida, ela começa, é como se ela olhasse mais para dentro do que para fora. Muitas vezes ela tem muita insegurança, é desconfiada, né? Ela tem dificuldade de confiar nas pessoas. Muitas vezes ela não consegue estabelecer limites nas suas relações, né? Ela acaba falando sim para o outro quando ela quer falar não. Para quê? Para não desagradar o outro, para não se sentir ainda mais rejeitada do que ela já se sente. Então veja a importância de identificarmos esses pontos para que nós possamos tratar, para que nós possamos mudar essa chavinha dentro da nossa mente, para que a gente possa enxergar as coisas de forma diferente e a partir daí escrevermos uma história mais leve, mais feliz, mais harmoniosa.